Olá, graça e paz, tudo bem? Nós estamos aqui com um vídeo especial para responder uma pergunta para você hoje aqui. A pergunta é: por que Deus mandou os israelitas pintarem as suas portas com o sangue do cordeiro lá no Antigo Egito, lá quando eles estavam no Egito, lá no livro de Êxodo? Vem com a gente até o final que eu vou lhe explicar em detalhes essa história para que você tenha muito conhecimento e muita informação acerca disso. Vem com a gente. Veja bem, antes de eu falar até para você o conteúdo desse vídeo, eu preciso pedir para que você se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo e faça chegar. Esse vídeo vai ter muita informação sobre o Egito, muita informação para você colocar em pregação, em saudação, para você que não prega, mas que quer conhecer, entender bem essa história, vai ter tudo por aqui. Então você precisa ficar até o final, porque é no final que você vai descobrir tudo que a gente precisa dizer aqui. No meio eu preciso construir para você entender o final, você precisa ter a construção que nós vamos fazer, mas para isso se inscreva, curta, compartilha e vem com a gente até o final desse vídeo. Vamos entender bem aqui o que está acontecendo. Nós estamos falando da 10ª praga. Você sabe que Deus levantou Moisés para que ele pudesse libertar Israel do Egito, e a libertação de Israel vai se dar por meio de um processo. Como que era esse processo? Como que mais ou menos acontece esse processo? Deus vai começar a enviar pragas, que a gente chama de pragas do Egito. São 10 pragas, e essas pragas vão, de alguma forma, vindo contra o Egito, para que Faraó possa libertar o povo, apesar de Deus já ter dito que Faraó teria o seu coração endurecido, e isso era proposital, isso já era algo que Moisés já sabia que iria acontecer. Enfim, mas seriam 10 pragas o processo de libertação de Israel. A última praga, a 10ª praga, compreendia o quê? Iria passar um anjo da morte no Egito e iria matar todos os primogênitos, os filhos mais velhos. Portanto, aquela casa que não tivesse pintada os seus umbrais, né, das portas com o sangue do cordeiro, essas casas teriam a praga afetando elas ali, todas aquelas famílias. Portanto, os israelitas deveriam matar um cordeiro, deveriam pintar as suas portas com o sangue do cordeiro e assim ficariam livres da 10ª praga. O seu primogênito, o seu filho primogênito não morreria. E interessante eu dizer que isso vai se tornar depois aquilo que nós chamamos de Páscoa. E isso está totalmente detalhado em Êxodo capítulo 12, que eu te aconselho a ler com calma para ver como foi todo esse processo. Enfim, as casas precisavam ter as suas portas pintadas com o sangue do cordeiro para que a 10ª praga não fizesse efeito sobre aquela família. Mas por que Deus mandou eles fazerem isso? Por que Israel precisava pintar as suas portas com o sangue do cordeiro para que a sua família não fosse atingida? E é isso que eu pretendo explicar para você nesse vídeo até o final. Entendamos algumas coisas. Para que você entenda o final, você precisa entender bem isso aqui que eu vou dizer para você. Primeira coisa que você precisa entender é como eram construídas as casas egípcias. E você também precisa entender que quando eu me refiro à casa egípcia, eu também estou me referindo à casa dos israelitas, porque Israel passou por uma transformação cultural. Eles estão há muito tempo no Egito, então eles assumiram a cultura egípcia. Portanto, se nós pensarmos Israel antigo, da época de Jacó, eles nem moravam em casas, eles eram nômades, mas eles deixaram de ser nômades no Egito e passaram a viver em residências, em casas que eram parecidas com as casas egípcias. Como eram essas casas? Eu vou colocar aqui para você agora uma imagem de como eram essas casas, porque as portas dessas casas não eram parecidas com as portas das casas que nós temos hoje. Veja, porta é entrada. Veja bem como é essa entrada, tá vendo? Umas colunas redondas. Isso eram as vergas, as colunas de pedra, as vergas, os umbrais, melhor falando, as vergas são em cima. Os umbrais, melhor falando, das portas. Entradas das casas precisavam necessariamente passar por esses umbrais que eram chamados de portas ou entradas das casas. Exatamente esses locais que serão pintados com o sangue do cordeiro das casas israelitas, que são exatamente iguais às casas egípcias. Essa imagem que eu mostrei para você é uma casa egípcia. Outra coisa que precisa chamar a atenção é de que o egípcio ele entendia a vida eterna um pouco diferente da forma que nós entendemos. Primeiro, ele entendia que a vida eterna ela se dava por meio da alma. Mas a alma não era igual a gente está pensando hoje. A alma, para o egípcio, ela era dividida em várias partes, tá bom? Em várias partes. Portanto, se uma dessas partes se perdesse,
a pessoa não poderia ter a vida eterna. Uma das partes da alma era um nome. Portanto, se o nome da pessoa fosse esquecido, a pessoa não poderia ter a vida eterna. Guardou essa informação? O nome não pode ser esquecido para que não se perca a sua vida eterna. As casas egípcias tinham muito a ver com essa crença. E os israelitas também têm casas parecidas com os egípcios. Em geral, a parte interna da casa, as partes totais da casa, quase que toda da casa, são feitas de materiais de curta duração, de pouca duração. Mas essa entrada que eu te mostrei, que a gente chama de porta, de umbrais, elas eram feitas de pedra. Por que elas eram feitas de pedra? Elas eram feitas de pedra para que o nome da família fosse talhado, de todos os integrantes da família, fosse talhado nessas pedras. Porque, veja bem, se a casa toda era feita de material pouco durável, ela ia se perder. Mas a arqueologia descobriu em vários locais no Egito essas casas com essas pedras e ainda com muitos nomes de famílias. Por quê? Porque as famílias taxavam ou colocavam ali os seus nomes nesses umbrais que eu mostrei para você na imagem, para que o nome da família não se perdesse. Porque se o nome da família se perdesse, lembre-se, a pessoa perdia a sua vida eterna. E por isso era muito comum a nobreza, a família faraônica, as pessoas mais ricas, os nobres do Egito, construírem grandes monumentos onde eles poderiam deixar os seus nomes, monumentos de pedra, onde eles poderiam deixar o seu nome. Mas o pobre não podia fazer isso. O pobre só conseguia ter a sua casinha, onde ele fazia a entrada da sua casa de pedra, para que ele pudesse colocar lá o nome da sua família. Guardou essa informação? Essa informação vai ser muito importante para você entender o que eu vou falar para você. O que os israelitas faziam, provavelmente, assim como os egípcios também faziam? Eles escreviam nos umbrais das portas o nome de todos os integrantes da casa. Por quê? Eles acreditavam, eles assumiram um pouco da cultura egípcia. Isso de acordo com os achados arqueológicos, de acordo com a história egípcia. Eles entenderam que se colocasse ali os seus nomes, assim como era a época, a crença egípcia, os seus nomes jamais seriam esquecidos. Então, numa vida eterna, eles teriam uma parte da sua alma garantindo ali que não iria se perder essa parte da sua alma e assim iriam adquirir a sua salvação. É muito provável, de acordo com os achados arqueológicos, os escritos arqueológicos, de que as casas dos israelitas também tinham os nomes das suas famílias, assim como a casa dos egípcios tinham o nome das suas famílias. Pois bem, o que Deus faz? Aqui está a resposta para a pergunta que a gente fez nesse vídeo. Deus chega para os israelitas e diz assim: toda casa que não tiver pintada à sua frente, os seus umbrais, essas colunas de pedra, umbrais das portas, com o sangue do cordeiro, essas casas terão as suas famílias afetadas. Mas as casas que tiverem pintadas o sangue do cordeiro, a sua família será protegida. O que Deus está dizendo para os israelitas naquela ocasião? Está dizendo o seguinte: não é a crença egípcia que vai garantir a vida de vocês. E aqui nós estamos falando também de vida eterna. O que Deus está ensinando para os israelitas, que já vivem, vários deles, ou quase todos eles, nasceram no Egito, todos eles praticamente nasceram no Egito, nasceram ali, dentro daquela cultura, Deus está dizendo para eles: não é a cultura egípcia que vai garantir a família de vocês. Não é a cultura do Egito que vai garantir a vida eterna de vocês. Não é o nome na pedra que vai garantir a vida eterna de vocês. Vocês vão pintar essas pedras com o sangue do cordeiro. E o que tinha nessas pedras das entradas das casas dos israelitas? O nome de toda a família. Então a família, onde estava o nome da família, é que foi pintado com o sangue do cordeiro. Deus passando uma clara mensagem de que a proteção deles não estava na crença egípcia, mas estava no sangue do cordeiro que iria proteger a família deles. Era uma tipologia de Cristo, da morte de Cristo, da morte do Calvário, no qual nós também cremos que a nossa família é protegida
quando nós temos o sangue de Cristo sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre cada integrante da nossa casa, que está escrito lá no inventário da nossa casa. Não como crença mais egípcia, mas nós pintamos o nome da nossa família com o sangue do Cordeiro, crendo que a salvação de Jesus, ela protege toda a nossa casa, ela protege toda a nossa família. Então, respondendo à pergunta, por que que Deus mandou os israelitas pintarem as suas casas, as portas das suas casas com o sangue do Cordeiro? Para mostrar para eles que a proteção de Deus viria para a sua casa a partir do sangue do Cordeiro e não a partir das crenças egípcias às quais eles estavam acostumados a se submeter. Entendeu? Gostou desse vídeo? Tudo isso que eu relatei está em Êxodo capítulo 2 dos textos bíblicos. Tudo isso que eu relatei está documentado pela arqueologia, tá? Eu aconselho para você um livro, indico um livro, A Bíblia e o Antigo Egito, onde tem todos os relatos da arqueologia sobre tudo que eu falei, fundamentando tudo que eu falei para você aqui. E eu espero que você venha comigo no próximo vídeo para mais informação bíblica e que você guarde isso no seu coração. O que protegerá a tua casa não são as crenças pagãs, mas é o sangue do Cordeiro. Grande abraço, se inscreva no canal e até a próxima.